Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você, Segré. Eu acompanho eles há bastante tempo, desde a pandemia. Eu lembro. Eu fiquei fã deles, que eles até... Você era de outro canal. Vocês mudaram. A 24, Isso, a 24. mudamos para La Nación. Isso. Ficou melhor, ficou melhor. Eu acompanhava eles lá. E você era um cara que ele sempre entrava no Brasil e ele dava os dados. Ele dava os dados da pandemia, tal, não sei o quê. E esses dados. E você, naquela época, você acertou. E você vê que o mundo é aquele número que você falou. Só olhando ali os dados. E agora você fez uma matéria. Saiu em algum jornal aqui sobre o Paulo Guedes. Sim, Revista Oeste. Na Revista Oeste. Saiu uma matéria dele sobre o Paulo Guedes. E é isso que eu queria colocar para você. Apesar de que a gente ouve muita notícia que o Brasil está mal, o Paulo Guedes, não tivemos aqui as reformas necessárias, tributárias, que é uma zona, ele conseguiu dar uma ajeitada na economia. E a Argentina, ela piorou. O que você acha que foi a diferença entre o Brasil e a Argentina? Eu estou falando na economia. É fácil de entender a questão econômica quando nós passamos essa informação para a tua casa, a minha casa, a casa de qualquer pessoa que está nos assistindo ou empresa. Você não consegue gastar o tempo todo mais do que você ganha. Tá. Então, qual é a primeira questão quando tem um gasto extraordinário? Juntamos a família e dizemos, o cabo, vamos ter que parar, a academia tem que cortar, para que voltem no equilíbrio orçamentário. O Brasil conseguiu isso. Ele gerou uma despesa menor, o que permitiu um superávit fiscal, ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou. Quando você faz isso, no caso brasileiro, você não precisa emitir moeda, não precisa gerar dívida pública e não precisa carregar tributariamente a produção, que é o que está acontecendo na Argentina. Como eles têm cronicamente déficit primário fiscal, emite moeda, gera títulos da dívida e aumenta a pressão tributária dos produtos e serviços. Quando você faz o que o Brasil faz, o que o Brasil fez, essa sobra de dinheiro, como não é uma empresa que distribui dividendos, ele pode permitir baixar os impostos. O que o Bolsonaro e o Guedes fizeram, por exemplo, com combustíveis, taxa zero de impostos federais. Isso diminui o preço do combustível. Uma vez. Depois... Não faz mal, mas já ajuda. Muito. Quando diminui o custo do combustível, diminui o custo logístico, que é o segundo custo mais importante, fora o custo de produção. Sim. Então, você que conseguia comprar 10 produtos, agora consegue comprar 11. Esse que falta tem que ser produzido. Aumenta a produção. E para isso você precisa contratar alguém que faz isso. A pessoa que está trabalhando consome também. Então aumenta a atividade econômica, aumenta a arrecadação. O governo mantém a despesa fixa. E isso permite que sobre mais dinheiro. Volta a diminuir a carga tributária. Com uma taxa de juros positivas em termos reais, ou seja, acima da inflação, Sami conhece bem disso, isso permite regulamentar a demanda para que não puxe muita demanda, as pessoas deixam o dinheiro no banco ou não consomem com crédito porque a parcela fica alta. E dessa maneira equilibra a economia. Então você ter um crescimento econômico com inflação baixa é o melhor dos mundos. Isso que o Brasil conseguiu fazer. É elogioso ter um ministro como Guedes, na minha opinião. Ô, Segré, é uma perguntinha... Capciosa. Não capciosa, mas por exemplo... Pode mandar, já me acostumei ao programa. Não, mas por exemplo, lá na Argentina, com certeza tem os jornalistas de esquerda que sempre querem que a esquerda tenha o poder. Claro. Você se refere àqueles que ganham o envelopinho com dinheiro dentro? Não, eu queria saber de você isso. Porque, por exemplo, aqui no Brasil... Existem vários ataques de jornalistas de esquerda. Só que eu queria saber, no caso da Argentina, que a gente sabe que a Argentina está bem mal hoje, esses jornalistas que queriam esse governo, eles criticam hoje o governo ou continua enaltecendo essas práticas, passando o famoso pano? Depende da situação de cada um. Vou te dar um exemplo. Tem um que chama Diego Brancatelli. Diego Brancatelli trabalhava num programa no A24 em América, éramos colegas. Defendia Cristina o tempo todo. Botou um supermercado, apostando que ia dar certo. Deu errado, faliu. Ele não elogia mais. Por quê? Porque o bolso dele se prejudicou. Mas também não critica. Não, ele critica devagar, porque senão apanha, né? Daqueles que ele criticava, dizia, agora você está criticando o que você elogiava, que mudou?
E tem muita gente, lamentavelmente, que o governo paga para ele falar bem do governo. Tem um canal que chama C5N. O C5N é meio do governo, meio do governo, chapa branca, assim, né? Meio, né? Não, é totalmente do governo, porque é um programa, um canal de TV que foi comprado pelos amigos da Cristina Fernandes de Kirchner. Então, ele só fala a favor do governo. Mas a situação, por exemplo, da inflação aqui, a guerra é a mesma. Da Ucrânia com a Rússia. Exatamente. A pandemia é a mesma. Então, alguma coisa o Brasil fez que a Argentina não fez. Você acha que foi subir o juro antes? Não somente, um monte de coisas. A economia nunca é uma coisa só. É como a queda de um avião, nunca é por uma causa só, é vários motivos. O Brasil fez os motivos se adiantando ao que viria. Redução da despesa pública. Jogou no começo do governo Bolsonaro 40 mil funcionários públicos que eram contratados, não eram planta permanente, não eram concursados. Foi aposentando algumas pessoas que não foram recompostas. Isso diminui a despesa. A pauta publicitária. O governo parou a pauta publicitária em um monte de canais de TV e imprensa em geral. Isso favorece que sobre mais dinheiro. E tem uma coisa básica, fácil. O custo da obra pública. Você pega o custo da obra pública no governo anterior e compara com o governo atual. Vai ver a diferença. A diferença não é aumento de custo, é corrupção que não tem. E o Tarcísio fez uma coisa boa, que ele terminou as obras, né? Já estavam Isso foi uma genialidade. Isso foi esperto também, né? Mas aí você vê a política. Que sacada que o cara teve, a né? política é, vou inaugurar uma obra que ainda não fiz. É foto, não é obra. Eu não tenho nada para mostrar. O que o Tarcísio fez? Fantástico. Ele foi inaugurar a obra que ele terminou. Aí critica, mas você não iniciou. Lógico, primeiro, obra pública pode demorar mais do que um governo. E segundo, o importante é terminar a obra, não a proposta da obra. Tomara que isso possa ser vinculado à sua campanha, porque fez um muito bom trabalho. Sobre aquela pergunta que eu fiz para você, Segredo, da mídia, você vê a similaridade aqui no Brasil, também da mesma mídia, torcendo igual. A única diferença, eu aqui não acredito que tenha o governo pagando para determinados jornalistas. É uma apreciação pessoal. Lá eu conheço bem e sabemos todos quem são que cobram esse dinheiro. É que a diferença, Segre, é que aqui o financiamento vinha de BNDES, você tinha a SECOM, que era a verba pública que ia para os canais de televisão. Mas aí vai para o pelo canal. Caminho oficial, Claro. era oficial. Então você cooptava os donos e daí mantinha. Não, aqui teve do Lula os blogs, mas não era para canal oficial. Não, mensalinho, né? Que nem aqui. Quem manda no programa é aqui na Jovem Pan é o Augusto. Sim. Você acha que alguém chega para o Augusto e fala alguma coisa? Não, exato, mas esse é o meu ponto. Aqui quem manda... A Secretaria de Comunicação do governo que fazia a distribuição de uma verba bilionária que secou no governo Bolsonaro. Claro. Esse é o ponto, essa é a diferença. Mas e aí ele te mostra que, mesmo que seja um canal de televisão, tem que ser administrado como se fosse um privado qualquer. Sim. Porque com dinheiro do Estado, qualquer um sabe administrar. Perfeito. A questão é administrar sem o dinheiro do Estado. Ou quando for o dinheiro do Estado, através de uma licitação pública, transparente, como deve ser. Mas esse pensamento aí é meio filosófico, eu acho. De esquerda e de direita. Eu acho que é o que funciona. É que a esquerda e a direita, nós falamos Porque na se você outra pegar vez. nesse pensamento, o Bigode lá, o teu presidente é canhoteiro. O Alberto. É um puta canhoteiro. Se você partir desse princípio que a imprensa é canhoteira, todo mundo vai gostar do Bigode. O Bigode. O Bigode é esse pô, Bigode dormindo. Você Bigode viu tá dormindo? morto. Vi, porra. O Bigode tá morto. Eu mandei a foto Moral para a baixa, o produção. Bigode lá. Me dá vergonha ver o meu presidente, porque é meu presidente. Eu não votei nele, mas é o presidente da Argentina. Tá dormindo mais que o Biden. Dormiu Mais que o Jaiminho. na assunção do presidente Nossa, Petro. É que ele tá cansado. Olha ele dormindo aí. Olha o soninho Ele tá o meu muito meditando. alfarrol. É o sono da esquerda. meditando. Só faltava, parecia Mr. Bean, que alguém tocasse na perna dele. Não, eu não fui, eu não tenho nada a ver com isso. Agora me fala uma coisa. Você acha, porque o Segre entende muito de América Latina. Tudo. Você acha que, por exemplo, que nem agora tivemos essa... Passou o rodo aqui os canhoteiros, hein? Tá toda Colômbia, vermelha. Toque Peru. pra esquerda. Porra, só a canhota passou. E já estão tendo problema. Lá no Chile, o teu vizinho... Lógico. O teu vizinho lá tá... É lógico. Então, mas você acha que vai ser mais próximo, eu tô falando? Vai ser mais direita? Mais radical direita? O desafio da direita, por colocar esquerda e direita, você coloca socialismo modelo econômico do comunismo modelo político.
Tá. É importante diferenciar as duas questões. Quando você coloca a direita, é o capitalismo. Para não centralizar, eu não entendo muito direita e esquerda, então. Esquerda é socialismo, direita é capitalismo. O desafio do capitalismo de um governo como Bolsonaro da direita e Paulo Guedes é fazer as coisas certas para que não seja pelo erro econômico que volte à esquerda. Sim. Que foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu no Chile. E o pior, e aqui é muito importante a participação do eleitor. Tem que votar. Vote o que você quiser, mas tem que votar. Porque quando você não vota, nulo, branco, você está colocando na responsabilidade daquele que votou. No Chile, praticamente a metade não foi nas eleições. 40%? 40%. Na Colômbia, pior ainda, porque eram 44 milhões de eleitores e 11 milhões eles escolheram o Petro. Imagina, 25% escolheu o presidente da quantidade de eleitores. Então é um risco muito grande. Mas tendo um desenvolvimento econômico como o do Brasil, mesmo que a pessoa não goste, e eu vi o teu vídeo dizendo, melhorou tal coisa, mas tal outra. Teve deflação, lembrei de você. Teve deflação, mas cuidado que os preços podem aumentar. Lógico, podem aumentar, mas não aumentaram. Sim. Então, o desafio da direita é administrar bem, com transparência e com resultados bons. Você gera emprego, a pessoa pode ser ideologicamente de esquerda, mas ele sabe que com esse governo de direita, ele tem o seu emprego, paga suas contas, leva comida na mesa da sua família. E isso é fundamental. E lá o Macri falhou, lá na Argentina. Falhou por isso. E ele virou esquerda Falhou por no final, isso. né? No É que não final, tinha outra opção. Ele Já pelo preço, ele fez exatamente o que não deveria ter feito. Mas quer que eu te sinalize o que é o socialismo com uma piada, sem querer tirar o trabalho? Pois não, vamos lá. Piada enviada. Vamos imaginar que o Emílio e o Sami moram no mesmo bairro. Tá. E vem o Emílio, bate na porta do Sami e diz, eu, a partir de agora, sou socialista. Você tem 2 jumentos, então tem que me dar um a mim, porque o Emílio não tem jumento. Então, o Sami fala, gostei disso aí, vamos compartilhar. Um dos 2 jumentos do Sami entrega para o Emílio. E o Emílio vai com o jumento, dele. Aí vem a esposa do Sami e diz, cadê o nosso jumento? Não, entreguei para o Emílio porque agora somos socialistas. Claro. E temos que compartilhar. Justiça social. Sim. Social. Justiça social. Aí então a esposa do Sami fala, então tá, então vai na casa do Emílio e pede uma vaca, porque ele tem 2. Uma tem que ser nossa, nós entregamos o jumento. Aí vai o Sami, Emílio, você tem 2 vacas e eu quero uma, porque eu sou socialista também. Aí o Emílio responde, não, o socialismo só funciona com jumentos. Muito bom. Bem bolado. É bem bolado. Essa bem bolada vai levar 10 pau. Vai pro seu lugar. Vai pra lá agora. Vai levar 10 pau. Contrato, outro dia fica 100, com 10 ou vontade. 1000. Ô, Segré, 10 ou 1000. e fala uma coisa, mas você acha que vai acontecer o que lá agora? Que agora mudou lá, entrou o novo ministro. Superministro. Você sabe que a palavra ministro é muito engraçado. Contrapõe com maestro, mestre. E na antiga Roma, mestre vem de magister, que vem do advérbio latino que é magis, é mais ou mais que. Eram os diferenciados da sociedade. E o ministro vem de minister, do latim, que vem do advérbio também minus, que significa menos ou menos que. E eram pessoas que não tinham habilidade nenhuma, um servente da população. A política foi transformando isso e hoje o ministro é mais importante que o maestro. Mas o conceito desse superministro de massa é fácil de entender por que vai dar errado. Você faria uma cirurgia com um cara que não é cirurgião? Doutor Freitas. Ninguém. Ninguém programa. Mas o peronismo consegue colocar no Ministério da Economia alguém que não entende de economia. E esse é o problema. Hoje, a Argentina, o Brasil, qualquer país do mundo seria equivalente a um carro de rally. Você tem um navegador e tem um piloto. O navegador no Brasil chama Bolsonaro. O piloto da economia, Guedes. O Bolsonaro sabe onde tem que ir e o Guedes sabe como ir. Na Argentina, não é o Fernandes o navegador, é a Cristina. Então tinha o Guzmán, que era o piloto que colocou o Fernandes. A Cristina é o Lula. É Lula. Tá É o Lula. sempre rodeando. Que colocou E o posto bigode. eleitoral. Isso, o bigode é o A Haddad. Dilma. O Haddad que deu A certo. Dilma. Que ganhou. A Dilma.
Por isso mostra que o pós-eleitoral não funciona. Mas esse ministro Guzmán, ele viu que estava na rota de colisão de um paredão gigantesco, falou, gente, vou embora, desculpa, desceu. Aí tinha uma fila de pessoas que poderiam pilotar na economia argentina, falaram, quem quiser, dê um passo para frente. Todos deram um passo para trás, ficou a Batakis, que é uma incompetente, militante, que não sabe nada também. Vamos lá, pilotou. 15 dias durou. A Batakis não durou nada, né? 15 dias jogaram fora. E agora que colocaram esse ministro, que é Minos, é um servente da política, panquecão, não sei se aqui aplica a palavra. Panquecão, vira... Bananão, da proposta, ele quer chegar, quer ser candidato, mas o problema não está no piloto, está no navegador, continua sendo a Cristina. Se não muda o navegador, a batida está garantida. E a Cristina tem muito caso de corrupção, teve um que foi até fake, acharam dinheiro, falaram que não, é fake. Agora tem o Lava Jato. Calma. Teve um negócio da mala, muito dinheiro na casa dela, essa a gente não sabe se é verdade.